Se você tem dificuldade na produção de conteúdo, delega isso para a inteligência artificial e percebe que ela não consegue colocar a sua essência, as suas ideias de forma clara e objetiva, nesse vídeo eu vou te mostrar o conteúdo anti-IA, para você ter ideias infinitas e nunca mais ficar com ideias vagas que a audiência não quer assistir. A primeira coisa que você precisa entender é por que o livro é a melhor forma de você se diferenciar dentro do mercado. Lembre-se, você precisa buscar em fontes que ninguém está olhando. E o livro é uma delas. É extremamente acessível e qualquer pessoa pode começar. Você não precisa de tecnologia, você só precisa de um livro e poucos minutos de leitura ao longo do dia. Toda vez que você olha o seu concorrente produzindo conteúdo, pega o que deu certo para ele, muda algumas coisas, troca as ordens e publica, você infelizmente está sendo uma cópia da cópia. O que tu precisa fazer? Separar um livro que você gosta e começar a ler. Douglas, eu não tenho um hábito de ler. Coloca aquela meta que vai ser tão simples de fazer que você vai ter vergonha de não fazer. Aí eu vou comprar esse livro que eu gosto e botar a meta de ler uma linha por dia. Você vai abrir esse livro, você não vai ler uma linha, você vai ler nem que seja um parágrafo. E aí você vai escalonando. Hoje eu vou ler meia página. Aí você senta e lê uma página inteira. Você vai lá ler 3 páginas, 2 e vai aumentando. É assim que eu faço para retomar o hábito da leitura. Porque é um pouco complicado, mas você precisa começar pequeno e começar leve. Uma vez me ensinaram que eu poderia facilmente ler vários livros ao mesmo tempo. Isso não funcionou para mim. Por quê? Parece que eu não conseguia completar algo. Parece que eu estava ensinando o meu cérebro a deixar coisas inacabadas. E parece também que eu não conseguia fechar linhas de raciocínio, uma misturava com a outra. Então o que eu faço hoje? Eu finalizo um livro e depois eu vou para outro. Dessa forma eu consegui me encontrar melhor. Eu recomendo você fazer o mesmo. Porque se você fica dividido em vários pensamentos, isso aí vai dificultando o processo de você concluir algo. E o ser humano, ele ama concluir etapas. Se você está lendo 3 livros ao mesmo tempo, e se você demora 1 mês para finalizar um livro, você vai demorar 3 meses para concluir uma atividade, concluir um livro. Sendo que você pode fragmentar mês a mês e todo mês você tem uma micro vitória. E esse livro precisa ser lido com a caneta na mão. Tu precisa rabiscar. Tem muita gente que tem apego ao livro. Ah, eu não vou rabiscar o meu livro. Gente, qualquer coisa tu compra outro. Você precisa sublinhar. O que eu sempre faço? Eu faço um sumário. Meu próprio sumário de insights que eu tive. Se na página 5 eu tive um insight de um trecho, eu circulo aquele trecho. Coloco um resumo, por exemplo, como construir uma tribo. Coloco ali do lado, grifadinho, puxo a setinha e coloco como construir uma tribo. Se na página 5, eu pego uma folha em branco, aquelas ali inicial do livro, boto lá, página 5, como construir um livro. Fica fácil de acessar aquela informação que eu gostei, que eu quero consultar novamente. Por várias vezes eu já grifei livros e nunca consultei. Não valeu de nada grifar. Só vale a pena você grifar se você vai consultar. Por isso é que dentro desse canal eu fico expondo conhecimentos que eu aprendi em certos livros. Isso, além de fazer eu aprender 10 vezes mais, faz eu transmitir uma certa autoridade, ainda superior ao meu concorrente, para você que está me assistindo. A segunda coisa que eu não faço, e você também deveria pensar 2 vezes antes de fazer. Muita gente bate no peito e fala assim, eu acabei lendo 200 livros nesse ano. Eu fiquei, nossa, como essa pessoa conseguiu? Quero aprender. Ela me fala que leu audiobook. Escutou audiobook, né? Ela leu com as orelhas. Mas assim, não é desmerecendo o audiobook. Dá para aprender? Com certeza. Mas eu acredito em uma teoria, né? Teoria da minha cabeça. Quanto mais contato você tem com aquela leitura, mais você aprende. Se você pega um livro e você finaliza ele em 12 horas apenas escutando, você tem menos contato com ele, só 12 horas. Agora, se eu pego aquele livro, leio um pouquinho todo dia
e leio ele em 30 dias, eu passei 30 dias tendo contato, pensando de forma aprofundada naquele conteúdo. E não tem jeito, quando você está lendo, você está estimulando a sua cabeça a imaginar aquela cena, a imaginar aquela situação. Então você acaba estimulando ainda mais a tua criatividade. Isso contribui bastante para você conseguir fazer mais conteúdos. Porque hoje em dia a gente perdeu a capacidade de produzir conteúdos profundos. Porque o conteúdo profundo é o que mais vende. É onde a pessoa consegue ver se você entende do que está falando ou não. Por isso que eu falo que o YouTube ele se destaca relacionado a outras plataformas. Aqui é a rede de pessoas com alto QI. Então, se você está aqui dentro, tenho certeza que você é uma pessoa diferenciada. A partir de agora, você vai fazer um compromisso comigo. Se em algum momento desse vídeo você tiver um insight, você tiver aquele famoso eureka, você vai comentar valeu e eu vou entender que esse vídeo já valeu a pena para você. Uma coisa que você precisa ter muito cuidado, várias pessoas querem ler livros por obrigação, para mostrar à sociedade que ela está lendo, que ela é uma pessoa intelectual e ela faz aquela leitura rápida, só passando os olhos. Você precisa ler de forma devagar, saboreando cada palavra, cada frase, cada linha. E isso vai fazer você aprender ainda mais, não tenha pressa. E se você não entendeu aquilo ali, vai lá, volte e leia novamente. Por isso que eu sempre falo, nunca foque em quantidade sim de qualidade de leitura. Vale muito mais a pena você ler 4 livros bem lidos no decorrer do ano do que você ler 30 e dizer assim, nossa, eu li demais esse ano, só para fortalecer o teu ego. Um ponto que eu percebi é que as pessoas que têm o hábito da leitura, elas acabam saindo na frente de qualquer pessoa. Hoje todo mundo está atrás do resumo, de assistir um vídeo, de escutar um áudio, porque são coisas que são muito fáceis. E hoje as pessoas que têm o tédio de ler, param para ler, para condensar aquela leitura, essa sim é uma pessoa que vai se diferenciar. Por isso que muita gente elogia a maioria dos médicos, porque é uma das poucas profissões que as pessoas param para estudar, para ler. Mas com o avanço da tecnologia, os livros estão sendo deixados de lado. E várias pessoas querem fazer um curso de final de semana e ponto. Param ali o seu conhecimento, a sua jornada de estudo. Lembre-se, quando você fica focado em uma pessoa que está transmitindo conhecimento, você delega a capacidade daquela pessoa de buscar informação, condensar e te passar o resumo. Sendo que se você fosse lá na fonte, possivelmente você teria uma ideia totalmente diferente do que ela está tendo. Eu já tentei por várias vezes ler livros que não é do meu interesse. E toda vez que eu comecei, eu fracassei, eu não consegui chegar até o final. Então o que eu faço hoje? Eu só leio livros que eu amo, que eu gosto do tema. Se eu não gosto, eu nem tento. Pode ser que lá no futuro eu mude de ideia, com certeza. Mas no momento atual é isso que eu faço e é isso que eu recomendo. E uma coisa que eu falo para você, não tenha receio de abandonar o livro. Tu pode abandonar quantas vezes você quiser. Você só não pode abandonar o tema. Aquele livro chamado Armas da Persuasão, eu odiei, tem gente que amou. Só que eu já li outros livros sobre persuasão que me ensinou bem mais que aquele livro. Aquele livro eu achei muito chato. Por isso que eu falo, muitas vezes você não se conecta com o autor, mas você pode sim se conectar com outro que converse de exemplos melhores que entrem na sua cabeça. E tá tudo certo. E antes de eu prosseguir, inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma dica de como construir uma marca forte e lucrativa dentro do YouTube. A leitura hoje, ela é basicamente um trabalho artesanal. Sabe aqueles carros que tem o banco de couro feito à mão? Hoje a leitura é isso. É um trabalho artesanal que muitas vezes vai ser entediante. Mas se você tem a capacidade de se manter nesse tédio, é um tédio que vale a pena. Hoje as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E se você consegue
parar para ler é uma forma de meditar, é uma forma de silenciar a sua mente. Tu não consegue estar conversando com uma pessoa e lendo ao mesmo tempo. Você tem que parar para focar naquilo. Por isso que cada vez que passa tem menos pessoas com esse hábito. O conteúdo hoje ele é commodity, ele tem em qualquer lugar. Por isso que várias pessoas acabam optando pelo conteúdo de audiobook porque é fácil de consumir. Uma coisa que eu acabei notando fortemente aqui é que se você quiser produzir conteúdos a partir de livros, o que você tem que ter noção? Você precisa colocar a sua opinião atrelada ao livro. Por exemplo, eu li um livro chamado Tribos e eu ensino como construir uma comunidade baseada nesse livro. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. Eu explico por que eu concordo e por que eu discordo. E é isso que faz diferenciar o meu conteúdo de outra pessoa que só abre o livro aqui e começa a ler e citar pontos que ela achou importante. Uma coisa que eu acho super chata, que eu não gosto de fazer e eu não vejo problema nisso. Tem pessoas que falam, você precisa citar o autor que você viu isso. Não, gente, não precisa citar. Tu aprendeu aquilo? Passa o conhecimento adiante. Fica chato um conteúdo que fica todo referenciado. Olha, segundo tal autor é isso, segundo tal fulano é isso. Isso promove uma autoridade ainda maior? Com certeza. Mas para a audiência que está vendo aquele conteúdo é chato. O que eu recomendo você fazer, que eu aplico aqui e dá um ótimo resultado? Se você quiser citar algo, tu cita um elemento e ponto. Citar toda hora fica chato e massivo. Então lembre-se, se eu gravei um conteúdo sobre aquilo, vou fazer, faço apenas uma única citação. O restante só vou transmitir o conhecimento. E dessa forma também as pessoas acabam te vendo como um comunicador, alguém que pegou uma base fundamentada e foi transmitir esse conteúdo, esse conhecimento para pessoas adiante. Uma coisa que me ajuda muito a aprender 10 vezes mais é utilizar a inteligência artificial como auxílio. Isso mesmo, muitas vezes eu estou lendo ali e eu não entendi muito bem. E eu estou cansado de voltar lá na página e reler tudo novamente. Eu falo o meu nicho, o que eu trabalho e tiro a foto daquela página e peço para dar exemplos atrelado à minha realidade. Então você pode contextualizar e pedir uma explicação. A inteligência artificial tem a capacidade de simplificar o conteúdo, te dar uma direção. Só que é claro, né? Você nunca deve levar aquela explicação ao pé da letra. É só para você entender, para você se situar. Só isso. E se você quer posicionar sua marca dentro do YouTube, fazer ela se tornar forte e lucrativa, no primeiro comentário fixado tem um link da nossa agência. Ali a gente vai traçar o melhor caminho para você monetizar aqui dentro. E lembre-se, toda vez que você ensina alguém sobre algo que você estudou, que você leu, você basicamente aprende duas vezes. Você aprendeu para ler e aprendeu para transmitir essa informação para outra pessoa. Então leia todos os dias, o máximo que você conseguir. Isso vai fazer você se diferenciar do teu concorrente.